Olá, gente! Iniciamos a segunda temporada do podcast Mulheres Reais, onde conversarei com 8 mulheres, uma a cada mês. E hoje tenho aqui alguém muito especial, uma convidada para tomar um chimarrão comigo. E primeiro de tudo, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, que são os nossos apoiadores também. E em todo bate-papo não pode faltar um chimarrão, né? A Ervateira Tomeleiro nos apoia desde a primeira temporada com aquele chimarrão maravilhoso, verdinho, com essa erva aqui, ó, que quem já tomou a Tomeleiro sabe do que eu tô falando, né? E o nosso fiel companheiro, então, vai ser o chimarrão em toda essa temporada. A Tomeleiro está presente em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Também envia erva para todo o Brasil, é só entrar em contato nas redes sociais, no site da Tomeleiro. E esse detalhe da erva, né, do chimarrão, do papo, do aconchego, tem tudo a ver com o nosso podcast e carrega todo o simbolismo, né, de conexão, afeto, boas conversas. A erva verdinha saborosa de tererê e de chimarrão também, que tem que estar sempre presente nas rodas de conversa, assim como na nossa. Obrigada, Tomeleiro. Tia Turbo presente nesse episódio com a gente também. A Tia Turbo é a melhor internet, né? Internet móvel, fixa, provedor de internet. Eu sou cliente da Tia Turbo desde sempre. No meu celular tem que ter internet Tia Turbo e aqui também para a gente estar conectado, né? Então, soluções para qualquer pessoa, para qualquer dispositivo e da onde você estiver. Eles atendem em mais de 25 municípios do Rio Grande do Sul, além de serem reconhecidos como destaque em inovação pelo melhorplano.net a nível nacional. Então, quando eu digo que é a melhor, não sou eu que estou falando, tá? É comprovada que é a melhor. A Ideal Planejados também, que fez esse ambiente aqui pra gente, e vai estar conosco nessa segunda temporada também. E assim como nas nossas entrevistas, eles transformam histórias em inspiração. A Ideal Planejados transforma os ambientes em sonhos realizados, levando beleza, funcionalidade e felicidade para tantas pessoas e empresas. A empresa daqui de Santo Augusto eu admiro muito pelo cuidado nos detalhes, pela ética, pelo comprometimento em cada projeto. E além de tudo isso, tem a ver com as histórias das mulheres que iremos contar também nessa temporada. Obrigada, Ideal! E conosco também nessa temporada a Ana Maria Odontologia Especializada, que é a Ana Zakzeski, né? Nossa parceira. A doutora Ana é empresária e cirurgia dentista em implantes dentários e estética dental aqui em Santo Augusto. E há mais de 10 anos vem transformando sorrisos através das lentes de contato dental, né? Hoje ela está à frente da clínica Versária, essa clínica maravilhosa que tem aqui em Santo Augusto, que traz profissionais de saúde de toda a região. A Ana já é referência na nossa região por cuidar do sorriso e a gente sabe que não é mais só questão de vaidade e estética, né? E saber que toda mulher merece sorrir com confiança, falar e ocupar o seu espaço no mundo é a missão da Ana aí há muitos anos. Obrigada pelo apoio, Ana. Então, vou passar o chimarrão para essa convidada querida que aceitou estar aqui, que é um desafio, mas é um bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar saber a história dela. Amália Salvati, o mate é pra ti. Tudo bem? Muito obrigada, então, por esse convite maravilhoso, né? Eu acredito que vai ser uma coisa bem legal, um desafio para mim, né? Tá aqui para compartilhar um pouquinho das minhas experiências e, enfim, do meu conhecimento, né, com vocês. É uma gratidão. E sabe o que é legal, Amália? Porque assim, ó, o Mulheres Reais não tem idade, né? Tu é tão novinha. Eu perguntei, gente, a idade dela e daí eu me apavorei, né? Ela já vai falar a idade dela. Me apavorei porque às vezes a gente pensa que para ter uma grande história precisa ter 30, 40 anos, quanto mais velha a história, mais tu tem para contar. E a gente vê que não tem nada a ver isso, né? Não. Então, Amália, antes de tu se apresentar, eu sempre peço para as mulheres se apresentar de um modo diferente, tá? E tu vai ficar bem à vontade para falar, se definir como tu quer, porque eu sempre digo assim, ó, que quem se define se limita, né? Não sei se tem uma frase, eu ainda vou pesquisar quem que é o autor dessa frase, ou eu que inventei, né? Mas eu acho legal, porque tipo, tu definir, tipo, que é a Grazi, é a publicitária, é a mãe do Gui, do Bruno, ok, já colocou numa caixinha ali, né? Mas se eu me apresentar de outra forma, é diferente, né? Então, quem é a Amália sem falar isso? Sem falar a profissão, filha de quem? Vamos ver se ela não sabia, gente. Isso aqui é surpresa. Vamos ver o que sai. Quem é a Amália? Se tu fosse definir sem falar o que tu faz.
Bom, eu sou uma pessoa bem determinada, eu consigo o que eu quero, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar por aquilo que eu quero, assim, eu vou atrás, eu faço de tudo, né, para conseguir o que eu desejo. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito da parte de criação, né, tanto essa parte de vídeo, quanto de tudo que acho que envolve criar tem a ver comigo. E eu acredito que seja isso, parte de vaidade. Eu também sou extremamente vaidosa, eu gosto muito de me cuidar, né? E até eu brinco que eu comentei esses dias no meu perfil do Instagram que depois que eu descobri que eu não preciso sair de casa me sentindo feia, eu nunca mais saí de casa me sentindo feia, né? Então, eu acredito que seja dentro disso, assim, eu sou uma pessoa que tem muita determinação para as coisas. Eu acho que seria mais ou menos isso. É legal se definir assim, né? Porque eu comecei a acompanhar a Amália, agora tu se formou recentemente, né, Amália? Em psicologia. E aí as pessoas vão dizer, a Amália é psicóloga. Porque a gente coloca sempre a ocupação na frente. E aí tu já imagina. Aí já vem, né? Nossa, tão novinha, já formada, trabalha onde? Aquela pressão. E a gente esquece quem a gente é muito, né, Amália? Se tu coloca a profissão na frente, claro que é importante, define muito quem a gente é, óbvio, né? Mas a gente vai conversar muito hoje sobre a Amália pessoa, sobre a Amália mulher, né? Que mesmo com pouca idade já tem uma vivência feminina, né? Com certeza, né, Amália? Alguma coisa que tu queira colaborar com a gente. E não vai não poder falar da Amália psicóloga que tá se colocando nas redes sociais agora de um jeito tão legal e ajudando tanta gente, né, Amália? Então, faz assim, tipo uma linha do tempo para as pessoas entenderem onde é que tu nasceu. Aí agora sim, agora vai, né? Onde é que tu nasceu, onde é que tu estudou, para a gente entender assim como é que tu escolheu o teu curso, para tu entender a Amália criança até chegar aqui hoje em 2026, então. Nossa, é uma baita trajetória, né? Então vamos lá. Eu nasci dia 7 de novembro de 2022, né? Ontem, né, 2022. Gente? Não, uma pessoa que nasceu... 2002. Eu ia dizer 2022. Não, tem uma pessoa que nasceu nos anos 2000, tá, gente? Década, no século passado. Tô preparada. Ó, eu adoro esse conflito de gerações aqui. Vamos lá, Amália. Então, eu sou de 2002, né? Como tu disse, dos anos 2000. Hoje eu tenho 23 anos e... Logo que eu nasci aqui em Santo Augusto, né? Ali, quando eu completei meu primeiro ano de idade, a gente foi morar na Bahia. Então, eu morei em Luiz Eduardo Magalhães até os meus 9 anos de idade, né? Então, eu estudei lá no colégio... Agora eu não vou me lembrar o nome, mas estudei num colégio lá. Uhum. E eu lembro que tinha um conflito muito grande, um choque muito grande cultural lá, porque Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade com pessoas... de fora, assim, pouco baiano, assim, eu diria, assim, eu lembro que eu tinha muita colega, assim, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, tipo, eu cresci com muitas culturas ao meu redor, né, e lá a gente trabalhava com a parte, a gente não, né, meus pais trabalhavam com a parte de plantação, enfim, de planta soja, enfim, e a minha mãe, bióloga, né, trabalhava com essa parte. Ali, quando eu fiz mais ou menos 9, quase 10 anos, nós viemos aqui para o sul de novo. E daí tem toda aquela adaptação, né? Com 9 anos ali é uma baita adaptação. E hoje eu vejo, pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Os meus amigos, tudo cresceram, tem amigos de infância, toda essa questão, toda essa... eu diria que toda essa questão, né? De, eu cresci com os meus colegas. Então foi uma adaptação que eu acredito, hoje eu digo que foi uma adaptação que foi muito difícil para mim, né? Quando eu cheguei aqui, então eu comecei a estudar ali no... Hoje o famoso CEPAN, né? Mas era... CNC na época. CNC? Era CNC na época, comecei a estudar ali. Aí, com 9 anos tu voltou pra cá? Com 9 anos eu voltei pra cá. Aí eu tinha sotaque, né? Pensa, fui criada lá, então o pessoal brincava bastante comigo, assim, mas acho que nunca foi algo assim que me incomodou, né? Mas logo a gente pega o sotaque de novo e daí já tava falando no T, né? Era leite, sorvete, skate... E lá eu falava short e mais ou menos assim. E acredito que depois disso, sim, eu passei um tempo na escola particular, né? Acabei não me adaptando e fui para a escola pública, né? Estudei no grupo um tempo, então até o 9º ano eu estudei no grupo. E foi uma das melhores experiências que eu tive ter estudado lá. Eu fui muito bem acolhida e foi uma escola, assim, que acho que me acolheu muito bem, sabe? Eu gostei muito, assim, foi uma experiência maravilhosa para mim. E...
Depois disso, então, meu ensino médio, eu tentei fazer no IF, não deu certo, né? Não passei. Aí fui pro ginásio. Daí no ginásio, para mim, os 3 anos de ginásio foi um conflito, assim, porque eu não queria estar no ginásio, eu queria ter passado no IF, mas eu não passei. Os colegas estavam lá. Os colegas estavam no IF. E, então eu tive ali, o meu primeiro ano foi um conflito, assim, eu era uma adolescente bem revoltada. E eu lembro que naquele ano eu fiz um pacto com meu pai, foi muito engraçado, porque eu sempre tive dificuldade, assim, para estudar a partir de língua portuguesa, sempre foi o meu fraco, assim, sabe? História e português sempre foi o meu fraco. E naquele meu primeiro ano eu fiz uma aposta com meu pai, assim, não valia nada a aposta, mas ele fez uma aposta comigo, eu duvido que tu leia um livro por mês. E naquele ano, acho que eu finalizei o primeiro ano do ensino médio, eu tinha lido mais ou menos uns 18, 19 livros naquele ano, assim. Só de uma aposta, assim. E daí virou um hobby meu, assim, um hiperfoco imenso, a leitura, assim. Eu passava a aula inteira lendo. E chegou no temido terceiro ano, primeira semana de aula, ok. A segunda, ok. A terceira, pandemia, né? Ah, sim. Peguei meu terceiro ano com pandemia. Foi bem complicado, assim. A primeira semana todo mundo achou o máximo, né? Tá em casa, não precisar ir pra aula. E ninguém imaginava que ia durar tanto. Ninguém imaginava que ia durar tanto. E foi, assim, um ano bem louco, né? A gente direto em casa, a gente acabou pegando... pegou o Covid, né? O meu pai passou bem mal na época, ficamos extremamente preocupados. E aquela maleza, aquela sensação ruim, né? E... a gente não teve foto de formatura, a gente não teve nada, assim, de terceiro ano, assim, e eu tava naquela, né, meu Deus, ano que vem é Mas faculdade. Mas tu já sabia o que tu queria fazer ali ou não? Não, a minha única ideia na cabeça era matemática. Olha só. Eu ia fazer matemática, porque eu acho que ali do 9º ano em diante, eu tive uma super afinidade com um professor, assim, o professor Hélio Pitan, não... o professor Hélio, eu adorava ele, ele era muito querido. E ele me colocava no quadro fazer as atividades. Mas o da matemática não é o Hélio. É o Eloy. Isso. É que posteriormente no ensino médio eu tive uma afinidade com o Hélio, sim. Que daí eu comecei a me interessar por filosofia. Então, eu queria fazer matemática, né? Tive afinidade com o professor Eloy Pitan lá no ensino fundamental, lá no 9º ano. Ele era um querido, me colocava a fazer as atividades no quadro, né? Eu viciei em fórmula de Bhaskara, porque eu decorei e... eu entendi que eu sabia fazer fórmula de Bhaskara. Parabéns! Obrigada. Parabéns, né, gente? Sério, eu gostava de Bhaskara. Vou respeitar, né? Fechou parênteses. Eu gostava muito de matemática. E daí eu achava que, tipo, como eu criei afinidade, eu não me achava que eu era boa em nada, assim, no colégio. Acabou que matemática acabou sendo meu forte ali no primeiro e no segundo ano. E depois, posteriormente, eu tive mais afinidade com o meu professor Eloy e eu adorava filosofia e sociologia, assim, eu lembro que eu costumava dormir nas aulas, assim, eu não fui uma boa aluna, assim, nesse quesito, eu dormia bastante, assim, eu lembro que o professor Eloy, ele disse pra mim assim, eu fico tão triste quando os alunos dormem na minha aula, e eu comecei assim, eu fiquei tão mal, assim, e eu nunca mais dormi na aula dele, e eu comecei a me interessar pela aula dele, assim, e a gente conversava muito, assim, participava muito das aulas e... também tive uma afinidade muito grande ali pela filosofia e a sociologia. Que, posteriormente, no curso de psicologia, eu descobri que a base, né, da psicologia é a filosofia e a sociologia, né? Então, os questionamentos, né? E acho que terminou ali o ensino médio, eu não sabia o que fazer, estava perdida, assim. Eu pensava, mas será que matemática é o que eu quero? Poxa, o que eu vou fazer, né? E o Enem acabou sendo em janeiro, se eu não me engano, foi em janeiro aquele ano, por causa da pandemia, né? Então, a gente foi lá com máscara e tudo, e toda aquela coisa. E daí eu encontrei, então, uma psicóloga maravilhosa, né, a Cláudia, que eu fiz um teste vocacional com ela. Ele demorou alguns dias, né, comecei a fazer... Schultz. A Cláudia Meu Deus, Schultz. ela é maravilhosa. Ela é minha psicóloga até hoje. Muito bom. Adoro, ela é maravilhosa. E eu comecei fiz um teste vocacional com ela. E no teste vocacional, então eu descobri que eu não teria, assim, na época ela me explicou que as pessoas geralmente têm um tino, assim, um tino para algo, assim, por exemplo, tem gente que nasceu para ser médica, que tem, tipo, uma afinidade maior. E eu não apresentava uma afinidade, assim, específica, assim... Na época ela me disse que onde me colocar, que eu tiver afinidade, que eu gostar daquilo e eu vou fazer, sabe, eu vou dar um jeito, entendeu? Contanto que eu tenho um retorno, assim. E daí a gente entrou na ideia da psicologia e para mim fez muito sentido na época, porque eu gosto muito dessa parte de comunicação, de falar, enfim. E
E foi a psicologia. Daí acabei fazendo psicologia ali na Unijuí, né? Eu me inscrevi, passei, fiz o cursinho, fazia cursinho no Totem, inclusive no ano da pandemia, tudo online, né? Aí passei lá na Unijuí, fiz os 5 anos de faculdade, que foram assim... É uma trajetória bem longa também. Eu comecei... era pandemia, a gente começou a faculdade por videochamada lá pelo Meet, né? E aí... Depois, na metade do ano, começou presencial, e daí fui me interessando. Daí fiz minhas amizades lá, que hoje, até hoje, amizade de faculdade, pelo que dizem, é o que fica, né? E eu construí amizades maravilhosas lá. E foi uma trajetória maluca, assim, acho que eu vivi muito bem meus anos de faculdade. Quando tu entrou no curso, tu viu de cara, assim, que era o que tu queria? Nunca pensou assim, mas não sei se estou no curso certo? Eu acho que, assim, muitas vezes quem entra em psicologia entra pensando que vai aprender a se tratar lá, sabe? Tipo assim, como se cuidar. E não né? Eu nunca tive essa ideia de entrar em psicologia para aprender para mim, né? A gente aprende muita coisa, claro, a gente acaba tendo contato com muitas questões, né? Muitos questionamentos e... eu acho que desde o início, assim, eu me adaptei muito bem, eu gostei muito das aulas, enfim, e pareceu sempre certo, assim, desde que eu entrei, assim, foi muito certo para mim. Eu tive ali algumas dúvidas sobre a teoria em si, né? A Unijuí é bem psicanalítica e na metade ali da faculdade eu entendi que não era bem essa área que eu gostaria de seguir, da psicanálise. Hoje eu faço especialização em terapia cognitivo-comportamental, né? Eu adoro a parte do comportamental. Mas sempre foi muito certo, assim, desde que eu entrei eu acredito que eu não trocaria o curso assim nunca. A psicologia hoje ela é base para muita coisa e é muito amplo assim os campos que a gente pode seguir e trabalhar, né? Então, e eu entrei com a cabeça muito aberta em psicologia. Eu acho que quando tu inicia qualquer faculdade, tu pode ter traçado alguma ideia, tipo assim, eu quero trabalhar, por exemplo, na psicologia, tu pode trabalhar com esporte, pode trabalhar com empresa, pode trabalhar com pessoas, pode trabalhar com tudo que assim, que se imaginar. Mas eu entrei com a cabeça bem aberta para conhecer o máximo possível da psicologia, das áreas que ela oferece para trabalhar, para que eu pudesse escolher, assim, livremente sobre o que eu queria seguir, né? E acabou que hoje eu gosto muito da parte... de atendimento, né, e de atendimento individual e a parte de empresas. Eu gosto muito dessa parte de empresas. Muito interessante, Amália, quando eu te perguntei da questão de que se tu viu de cara que era, porque eu entrei em psicologia, tu acredita? Sério? Eu não gostei, eu entrei no ano de 2000, realmente foi bem no ano que o Gui nasceu, né, e não era para ser. Assim, não era... Eu não me vejo hoje psicólogo, mas na época me via. Eu tive que entrar no curso, fiz na Unijuí, fiz 2 semestres e vi que não era. Daí parei, aí comecei a ver os outros cursos que não tinha matemática, e aí caí, comunicação, não tem matemática, vamos lá. E aí, eu acredito, assim, que é muito Deus, assim, que vai guiando a gente, assim. Tem gente que diz, não é... coincidências do destino, eu acho que não é, sabe? Deus parece que vai te guiando, assim, tu tem que saber abraçar as oportunidades. No caso, tu abraçou, eu abracei e a gente vai, né? E sabe o que eu penso? Às vezes, no meio do caminho, se tu achar que não é aquele curso, tudo bem mudar, né? Tudo bem não se formar naquilo, tentar vários outros cursos até tu... Tem tantas possibilidades, né? No teu caso, ok, tu entrou no curso, Deus se formou bem nova, né? E tá atuando. Mas e se daqui a pouco tu vê que não é isso? Eu sou bem tranquila quanto a isso, mas tem pessoas que não, né? Que, meu Deus, é uma pressão de tu ter que seguir aquilo, de logo... como é que é, né? Aquela pressão. Você formou, tem que trabalhar. Casou, tem que ter filho. Teve o primeiro filho, cadê o segundo? E assim vai indo, né? Eu acho que a gente tá passando, na verdade, por eu vou dizer uma geração, mas eu não sei bem explicar se seria isso, mas a gente está passando sim por uma geração que se sente muito atrasada, assim, eu vejo muito assim, tanto na internet, tu vê, cara, esses dias eu gosto muito de interagir no TikTok, eu respondo as pessoas lá nos comentários, enfim, e eu vi uma psicóloga falando, né, cara, o pessoal sai da faculdade achando que vai completar uma agenda em menos de 2, 3 meses de trabalho, e isso é impossível, né, eu tô aí com quase 4 meses de formada e eu recém tô com
Não, isso já é bastante coisa. Eu tô com 3 clientes fixa, né? 3 pacientes fixos, e isso não é algo que a gente constrói assim de um dia pro outro, né? Então, essa pressão de que tem que estar tudo pronto o quanto antes, tem que estar, sabe, que tá atrasado, e eu acredito muito que isso vem acho que muito da visão que a gente tem da internet, né? Do que é passado na internet. A gente acredita que tu vai olhar, por exemplo, uma Virgínia da vida, né? Que ali tem a minha idade. Eu acho que ela é mais nova do que eu, se eu não me engano. Ou ela tem a minha idade, ela já tem 3 filhos. Ela comprou um jato de presente pro ex-marido, né? E construiu coisas gigantes. Claro, eu acredito que isso não é impossível, mas é 1 em 1 milhão. E as oportunidades são diferentes, Lá né? todo mundo é muito bem sucedido, muito bom, só aparece o lado bom, né? Realmente. E é a inspiração. Ontem eu tava falando no meu Instagram, as pessoas parecem que não querem mais estudar, porque faculdade, vamos pegar o exemplo da Virgínia, não deve ser formada. Como assim? Uma pessoa ficou milionária sem ser formada, então não precisa estudar também? Tá, claro, eu tô resumindo muito, né? Mas dizer que todo mundo pensa assim. Mas é meio que um negócio que é imposto, tu não acha, Amália? Tipo assim, uma vida muito fácil, tudo é fácil, o dinheiro vem fácil, a profissão, clientes vem fácil quando tu se forma. E daí? Eu acho que o pessoal, na verdade, eles olham muito por uma linha reta e não para o que realmente acontece, porque, por exemplo, a trajetória da Virgínia para chegar onde ela chegou, se a gente pegar, por exemplo, o canal do YouTube, ela participou de um canal do YouTube, eu acho que do Resende, muitos anos atrás, então, tipo assim, é uma trajetória que vem ali desde os 15, 16 anos dela, que ela vem trabalhando isso, e agora, com 23 anos, depois de mais de 10 anos ali, acho que não 10 anos, mas ali uns 6, 7 anos trabalhando nisso, que ela começou a crescer, né, e claro, teve ali as oportunidades que ela talvez aproveitou da melhor forma possível, né? E isso o pessoal não enxerga, né? O pessoal enxerga que hoje ela é uma mulher bem-sucedida, que ela ganha milhões, enfim, que ela vai para Madrid quando ela bem entender, e o pessoal acaba perdendo que ela teve uma trajetória para chegar até ali, né? Independente se ela teve mais oportunidades ou não, ela fez alguma coisa para estar ali, ela não caiu do céu, ela não só e antes das aconteceu. redes sociais, Amália, isso não era visível, né? Tu pensa, a minha geração que a gente olhava as pessoas famosas pela revista, pela TV, então era uma pessoa muito longe, né? Era algo assim, ó. Então tu tinha tua vidinha aqui e tinha as pessoas famosas. Hoje em dia todo mundo pode ser famoso e mostrar essa coisa fácil que muitas vezes é mentirosa, né? Ali, porque a pessoa... E isso adoece as pessoas, né? Porque é bem isso, tu falou, ninguém tá atrasado. Desculpa. Porque tu vai estar atrasado. Esses dias também eu adoro postar essas frases. Tudo que é frase legal que eu acho, eu vou lá e compartilho, porque em alguém vai pegar, sabe? Como que tu vai estar atrasado se a vida é tua? Tu vai estar atrasado comparando com quem? Se a vida é tua, tu vai estar atrasada. Tipo, né? É que eu tenho um pensamento muito louco, assim, que nunca é tarde para tu recomeçar qualquer coisa, né? Não. Mas assim, nossa, a gente tá vivendo numa pressão. Bom, aí se nós for falar de doença mental, né, Amália, nós vamos aqui falar longe. Mas antes de falar de doença mental, que é um assunto muito legal para falar com uma psicóloga, eu queria saber um pouco da Amália pessoa, assim, da Amália menina, sabe? Porque no Mulheres Reais a gente acompanha mulheres de todas as idades, de todas as profissões, de diversas realidades diferentes. E o que me chama a atenção, te acompanhando, né, Amália? Nunca conversei muito tempo assim contigo, algumas conversinhas rápidas, né? E o que me chama a atenção, Amália, é a tua maturidade, até dos conteúdos que tu posta, sabe? Eu gosto de interagir várias vezes contigo sobre isso. Mas agora eu gostaria que tu trouxesse um pouco assim, ó, tipo, como era a Amália menina, adolescente? Tu comentou ali da fase da rebeldia que muita gente passa, né? Eu também era uma adolescente assim, eu era insuportável. E ainda bem que a gente cresce e vai passando, né? Mas como que era a Amália, os sonhos da Amália, o que pensava sobre a vida, o que mudou, assim, da adolescência pra cá? Pra tu ter essa maturidade ali que eu vejo, tá? Então, o que eu vou te dizer? Eu fui uma adolescente, assim, uma criança. Graças a Deus eu cresci numa família que os meus pais sempre tiveram muito cuidado comigo, né? Assim, tanto a minha mãe quanto meu pai sempre foram muito carinhosos, as pessoas assim, que sempre me acolheram com muito carinho. Assim, claro que conflitos, né, entre família é normal, é completamente normal, né? Tanto quanto pai e mãe, porque a gente tá crescendo ali, a gente quer poder, a gente quer
sair, eu queria sair, eu queria poder viver, sabe? E os meus pais sempre tiveram muito cuidado comigo, né? Tu sabe como é que é, uma mulher vai pra uma festa sozinha, é complicado, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito independente. Por exemplo, se eu não tinha amiga pra ir nas festas do clube, eu ia sozinha. Eu sempre fui assim, nunca tive problema. Quando eu comecei a morar em Juí, sozinha ali, eu ia nas festas do The Pub, lá quando eu comecei a sair, eu saía sozinha, sabe? Eu pegava minhas coisas e me arrumava e eu ia. E lá eu fazia amizade, né? Tanto que a maioria das amizades que eu fiz, né, eu foi encontrando o pessoal lá e eu nunca tive, assim, muita vergonha, assim, de muita coisa, assim, nesse sentido. Mas eu sempre fui muito independente, né? E querendo ou não, eu acho que eu era muito independente para a liberdade que eu tinha na época. E com razão, meus pais tinham razão, porque se me deixassem voar, eu acho que não ia... Olha, não ia dar muito certo. Porque... Era um cuidado, um amor, um zelo. Isso. Então, assim, eu era uma pessoa, assim, que eu queria sair. Então, eu fui meio rebelde, assim. Eu fui uma adolescente que... Eu brigava muito por liberdade, eu queria sair, queria fazer festa, e os meus pais tinham aquele cuidado de horário, minha mãe sempre foi de me buscar, me liga, não interessa a hora, tipo, não interessa aonde tu estiver, se alguma coisa acontecer, me liga, né, mas assim, eu sempre tive horário para as coisas, assim, as primeiras festas do clube que eu fui, a minha mãe me buscava, começava acho que meia-noite, e a minha mãe me buscava 1h da manhã, 1h30, nossa, quando tava começando, fica bom. Não, todo mundo passa por isso, até eu passei por isso na minha época. Uhum. Não, completamente normal, né? Mas a gente, como adolescente, a gente acha que a gente sabe tudo, nossa. Pais, são os piores pais do mundo. Uhum. A gente acha que sabe tudo, né? E claro, com o tempo eu fui ganhando liberdade, mas ainda parecia que nunca era o suficiente, né? A gente quer tudo, né? Quando a gente é adolescente. Então eu fui meio rebelde, assim, até quando chegou na fase dos meus 18 anos ali, que eu comecei a ser um pouquinho mais rebelde, porque eu queria mais, né, e eu não tinha mais, né, então eu comecei ali a combinar o horário e eu voltava um pouco mais tarde, enfim, e acontece que eu acredito, assim, que o que foi mais difícil, assim, de trabalhar com os meus pais durante essa época os nossos pais querem proteger demais a gente, e às vezes isso não é tão bom, por quê? Porque a gente precisa quebrar a cara. E eu vejo muito isso na geração hoje, que os pais não querem deixar que as crianças ou os adolescentes se frustrem. E a gente precisa se frustrar para aprender. Porque depois a gente vai ter que aprender na rua, sabe? Ou mais velho, ou na vida a gente vai aprender. E eu acredito que eu comecei a quebrar a cara muito, muito tarde, assim, em alguns aspectos. E eu acho que isso que a gente vai amadurecendo também, sabe? Porque acabou que quando eu comecei ali a ser um pouco mais rebelde, eu comecei a quebrar a cara mesmo, né? Então meus pais começaram a me dar liberdade para quebrar a cara. E eu apanhei bastante, né? Porque a gente acaba vivendo, né? E a vida ela não é aquilo que os pais falam pra gente quando a gente é criança, a gente acha que é bobagem, né? Se não aprende em casa, tu aprende na rua, né? Então, a gente cresce e a gente vai quebrando a cara e eu acho que é isso que faz a gente amadurecer. Então, quanto mais proteção, claro que tem até um ponto que é importante a gente proteger os nossos filhos, e, enfim, a adolescência, principalmente porque o adolescente está naquela euforia de viver, né? Eu quero conhecer tudo. E eu acredito que tem que ter um limite, claro, eu acho que tanto criança quanto adolescente tem que ter limite, é importante. Mas é importante deixar também que quebre a cara, que apanhe, que caia, rala o joelho, que a gente aprende também desse jeito, né? Então, eu acredito que seja isso, assim, que tenha me feito amadurecer. E de uns tempos pra cá, eu acredito que nos últimos 2 anos, eu aprendi muitas coisas. Dentre elas, né, eu já falei aqui que uma das coisas que eu não preciso mais sair feia de casa, se eu não tô me sentindo bem. Eu lembro que eu chegava nos lugares, eu percebi que eu tava chegando nos lugares, e eu acho que justamente, talvez por a gente morar em cidade pequena, né, que tem às vezes essa cultura de que a gente não precisa se arrumar pra sair, sabe? E às vezes eu chegava nos lugares e eu me sentia desconfortável, não tava me sentindo bem, sabe? Por estar muito arrumada? Não, por não estar. Por não estar. Tipo assim, a gente começa aquela coisa, não, mas é só ir ali, né? E daí eu comecei a pensar, cara, mas se eu posso sair bonita, por que eu não posso me sentir bem? Por que eu não posso sair? Então, depois que eu aprendi isso, eu não saí mais me sentindo feia, assim, eu acho que não tem necessidade de a gente não se sentir confortável, eu acho que não é nem sobre ser bonita ou feia, mas sobre a gente estar se sentindo bem, né? E a outra coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito importante, eu aprendi, na verdade, nos últimos 6, 7 meses da minha vida, assim, que eu demorei muitos anos para aprender, que é algo que eu acho que já tá na minha vida presente há muito tempo, mas que eu realmente acho que esse ano eu posso dizer que isso se efetivou, assim, na minha cabeça, é que quando a gente aprende que as pessoas acreditam naquilo que elas querem,
a gente não se explica mais nada, assim, a gente para de dar explicação sobre a nossa vida ou sobre os nossos comportamentos, porque, infelizmente, as pessoas, tu pode dizer o que for, tu pode, olha, mover mundos e montanhas, mas as pessoas vão acreditar naquilo que elas querem acreditar, então... Acho que isso é muito importante também, a gente... Cada um tem o seu processo, né? Quando a gente entende isso, fica tudo mais leve, né? Porque senão tem uma fase da vida, assim, eu passei muito isso, tu quer mudar o mundo, né? Tu acha que tu tem o poder digamos, tu descobriu alguma coisa legal, tu aprendeu alguma coisa legal, tu vai querer que aquelas pessoas façam também. Lê o livro que tu quer, meu Deus, lê isso, faz muito bem pra mim. Assiste isso, faz terapia. E daí tu começa a ficar chata, né? Mas daí tu entende que não, vai acontecendo, né? Acho que é isso que tu tá querendo dizer, né? Também. Acho que entra dentro dessa parte, Tipo, né? Cada um tem o seu processo e vai acontecendo naturalmente, né? Se cada um viver a sua vida e olhar pro seu umbigo, a gente não consegue mudar nem a gente, imagina os outros, né? Mas exatamente. E sobre terapia, né, Amália? Isso aí eu acho que nós falava no direct sobre isso, né? Me chama a atenção os assuntos que a Amália traz na rede social, sobre... Olha os assuntos que eu lembro que ela trouxe, que me chamaram a atenção, assim, ó, sobre o abuso de telas em crianças, né? O abuso, não é abuso a palavra, o excesso. O excesso, o que a gente está vivendo hoje é louco, né? Que às vezes a gente olha para a criança porque ela é hiperativa, sim, mas fica o dia inteiro no celular. A gente também, né? Tô cansado, não toma água, não dorme, passa o dia inteiro no celular, não faz atividade e tá cansado, é óbvio, né? Mas, enfim, e outros assuntos da questão da terapia em si, né, Amália? Porque vocês mesmo, psicólogas, acho que durante o curso vocês fazem terapia, né? É recomendado. Eu fiz durante os 5 anos, né? Até porque depende muito, né? Eu fiz durante os 5 anos e para mim foi muito importante continuar fazendo. Porque depois que isso aí a gente trocava no direct, depois que tu começa, depois tu não quer nunca mais, né? É dolorido se olhar, né, Amália? Tipo assim, porque a terapia mostra, é um espelho onde tu vê, meu Deus do céu, né? E é só quem faz que consegue entender o quão transformador é, né? E é muito engraçado, esses dias eu até vi um relato de uma moça na internet que ela disse que o terapeuta dela deu alta pra ela. E o psicólogo, tem muita gente que não sabe, né? Mas o psicólogo dá alta, né? Porque a nossa ideia é que a gente consiga fazer de você uma pessoa independente, que você aprenda a lidar com as suas emoções, enfim, com as suas dificuldades, que você aprenda a trabalhar isso, porque não tem como eu resolver a tua vida, não, agora a Grazi nunca mais vai ter problema tendo terapia comigo. Não é bem assim, a gente trabalha para que a pessoa possa aprender a lidar com as situações da vida sem ter tantos prejuízos, entendeu? Prejuízos emocionais, enfim. Então, e foi muito engraçado que ela disse, mas eu não quero parar. Mas a ideia é que a gente possa... Para não ficar fazendo a vida inteira. E não que não tenha gente que precise a vida inteira, né? Mas, no caso, uma alta é muito importante para dizer, né? Deu, agora tu tá... Isso, exatamente. É que a gente não é para tornar a pessoa dependente de nós, né? Não, e a questão da saúde mental, né, não é visto como uma doença, sendo que é tão simples, né? Digamos, se tu tem uma doença em qualquer outra parte do corpo, tu vai tratar. E a saúde mental, aí entra depressão, ansiedade, enfim, eu não sou especialista nisso, mas se tu tem um problema com saúde mental, a tua mente tá adoecida, você precisa tratar, né? É tão óbvio, né, Amália? Mas para muita gente não é ainda. Meu, a gente tá em 2026 e tem gente ainda que diz que psicólogo é pra louco. Tu não acha? Assim, o que eu vou te dizer? Eu acredito que... Não é que a pessoa acredite que não precisa. Eu acho que é mais fácil não falar sobre aquilo que machuca. Então, eu acredito que vai muito mais de uma fuga do que realmente de um... Tanto assim na experiência de estágio, quanto hoje em dia, a gente vê bastante o pessoal assim falar: eu desviei, mas eu tive que vir para terapia. Então, já tentou de tudo, todas as outras formas assim que é possível, assim, e não teve jeito no final. Não, se eu quero tratar isso, realmente vou ter que ir para terapia e falar sobre isso, né? É isso aí mesmo. Mas quando vejo que tá falando de profissão, né, gente? Eu quero chegar na malha mulher. Vamos chegar na malha mulher. A malha, coisas sobre a vida que tu pensa assim, ó, tipo, digamos, tu comentou ali da malha adolescente, né? Quando tu era criança, como tu se imaginava adulta?
eu não sei se tu lembra ou tu quer trazer isso, que coisas que a Amália pensa sobre a vida, tirando a psicóloga. Cara, é uma pergunta bem difícil, assim, porque... muito ampla, assim, mas sei lá, às vezes sai, né? Isso aqui nós ficaríamos uma semana falando sobre isso, né? Cara, eu acho que eu, criança... Eu não sei, hoje eu brinco que a minha Amália adolescente, ela ia estar muito orgulhosa de quem eu sou hoje, assim, principalmente a questão da confiança. Eu vejo que o pessoal fala bastante, assim, que... é porque tu parece ter muita confiança pra falar e coisa, e cara, geralmente eu tô muito nervosa, ou tipo, eu me preparei muito pra aquilo e... Enfim... Tu disfarça o nervosismo. Eu aprendi uma técnica, na verdade. Olha, ensina aí. Demorou muito tempo, assim, pra mim aprender, mas eu aprendi a jogar minha ansiedade pra frente. Então, por exemplo, assim, eu tenho o podcast com a Grazi. E, claro, isso não é uma coisa de um dia pro outro que acontece, mas eu comecei a trabalhar no meu cérebro assim, tipo... Então, se o podcast com a Grazi é no domingo eu vou pensar sobre isso. E eu comecei a jogar as minhas preocupações pro dia que eu tinha que pensar naquilo, senão a gente sofre muito por antecedência, né? Então, acabou que eu aprendi essa técnica e hoje, assim, eu lembro que na formatura agora, no início do ano, até eu entrar no palco, assim, subir lá, né, que a gente tem que subir lá pra fazer toda a parte da colação, até eu tá lá na porta, assim, pra entrar, eu tava bem tranquila, porque, tipo assim, eu vou jogando aquela minha preocupação, aquele meu nervosismo pro momento, sabe? E chega no momento que tu tem que fazer e bola pra frente e acaba que a gente nem fica tão nervoso, assim, e a gente... Eu acho que a gente cria uma coisa muito grande de algo que não é. Às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes não é nada, sabe? Verdade, isso é uma dica maravilhosa, gente. Porque geralmente a gente sofre por antecipação, imaginando o que vai acontecer e às vezes nem perto daquilo, né? Sim, mas respondendo a tua pergunta, assim, eu não sei assim, o que eu me imaginava criança, porque acho que até o ensino médio, ali, até eu começar o ensino médio, eu não me achava muito boa em muita coisa, assim, até há pouco tempo atrás eu dizia muito assim que eu não era boa em nenhum esporte, tem muita dificuldade, assim, e que eu não me sentia muito boa em nenhuma matéria, assim, cara, eu acho que eu passei raspando, assim, história e geografia, assim, olha, eu passei lá no ginásio, assim, muito, assim, na linha, assim, eu não... assim, então eu tinha muita dificuldade, assim, de acreditar em mim, assim, então acho que faz 6 ou 7 anos que eu faço terapia, então foi muito tempo de terapia, assim, pra mim, acreditar no potencial que eu tenho hoje, então eu acredito que a minha infância, assim... Claro que a gente tem um sonho, quando a gente é criança, a gente quer ser médico, a gente tem esse sonho acho que comum, assim, que é meio... Como é que é? Meio que todo mundo tem, né, de crescer e dirigir, e fazer, né, e ser adulto, eu acho, né, Mas, assim, eu não tinha muita ideia, assim, eu sempre fui muito, assim, do agora, talvez, sei, acho que... Sei te dizer. É a tua forma de ver a vida, talvez, né, Amália? Porque provavelmente, às vezes, quem vai olhar vai dizer, tá, mas pra ela é muito fácil, né? Ela tá falando como se fosse muito fácil. Como a gente tem, às vezes, fica julgando a vida do outro porque não sabe o que tá, né? Tipo, olha, a Amália segura aí dela falando e tal. E ninguém imagina o que tá por trás, né? São só 6 anos de terapia para chegar onde eu tô hoje, assim. Eu me sinto hoje muito segura de mim, assim. Eu acho que é muito comum, assim, muitas pessoas se colocam muito para baixo, assim, né? A gente se depara muito com isso, principalmente com a questão da comparação, principalmente com as redes sociais. Hoje o pessoal se compara muito com os outros, ou, enfim, sempre entra naquilo que a gente estava falando antes sobre o se comparar, sobre se sentir que está atrasado, né? E eu acho que a gente precisa tomar controle da nossa vida e entender o que é importante para nós, o que a gente acredita que seja realmente, que faça realmente sentido, né? Então... Eu busco, assim, eu cuido muito, assim, eu lembro que ali na pandemia a gente estava muito ligado às redes sociais, né, com razão, porque era a única forma de contato que a gente tinha com as pessoas, mas eu lembro que, mesmo assim, eu estando sozinha em casa, eu dizia ali, logo depois do primeiro ano da pandemia que passou, né, eu dizia que a época mais autêntica da minha vida foi na pandemia, porque eu estava em casa sozinha, eu me vestia do jeito que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu gravava o que eu queria, por quê? Porque não tinha ninguém ali pra me julgar, porque eu tava sozinha, né? E eu comecei a pensar, mas cara, por que eu não posso ser assim na vida real? Por que eu não posso sair com as roupas que eu quero sair? Por que eu não posso falar o que eu quero falar, né? Então, acaba que a gente começa a refletir também, assim, sobre o que sabe, o que eu quero. É sério, a gente vai viver uma vida só e eu vou viver do jeito que os outros querem que eu viva?
Então, não sei se faz muito sentido pra mim isso. Ai, gente, viu como a gente pode ter uma aula com uma pessoa de 23 anos? Gente, a vida é uma troca, não importa a idade, não importa a vivência, não importa a profissão. Quando tu encontrar outra pessoa e tu abrir o teu coração para tu ouvir o que ela tem para dizer, tu vai sempre aprender. Né, Amália? Por isso que eu digo assim, o projeto que já vai para a 6ª edição o ano que vem, o podcast onde tu é a 7ª mulher que eu converso, eu aprendo a todo momento. Só que a gente tem que estar aberto para querer aprender. Né? E tirar esse negócio desse julgamento de essa mulher aí é diferente de mim, ou já julgar a história dela. O ser humano julga mesmo, é normal, né? Mas, nossa, quando a gente se acolhe, a gente se olha diferente, é tão, tão bom, né? Quando tu falou de sair sozinha, gente, que eu achei o máximo isso. Cara, isso é uma coisa que eu faço desde muito nova, assim. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Eu tinha menos, na verdade, mas, né, pelo conselho, a gente sabe que... Essa parte tu não contou. Não vai ter ninguém agora não vai mais, não vão poder prender ninguém que te contratava. Tu trabalhava com os teus pais. Isso, eu lembro o dia que eu tava de férias, assim, acho que era dezembro, assim, e eu tava de férias da escola e meu pai me ligou, assim, e disse: Amália, tu tem a Janine tá de férias, que é a menina que trabalha lá no escritório ali do frigorífico, né? Um beijo, Janine. Né? Ela tá de férias e vai lá pra substituir ela, vai lá ajudar. E eu, meu Deus, né? Tá, fui lá. E daí, desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar no escritório. Daí, logo, eu comecei como menor aprendiz. Trabalhei mais 2 anos ali como menor aprendiz. Daí, depois, acho que mais 1 ou 2 anos, continuei ali meio frio, né? E depois eu fui trabalhar lá na indústria, né? Lá embaixo, no interior. E eu pegava o ônibus todo dia, ia pra lá, ajudava meus pais, né? Fazendo algumas coisas, enfim, na pandemia, substituí o pessoal lá dentro da indústria, trabalhei lavando miúdo, enfim, essas coisas desse que tipo. Legal. A gente faz de tudo um pouco, né? Eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro, e quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro, aí sim, né? Que eu lembro que na época eu ganhava R$50, e daí, ali nos meus 12 anos, aí com 25 eu fazia minha sobrancelha, e os outros 25 eu tinha uma conta na Boncrem, que daí eu tomava sorvete. Muito bom! E... Conta na Boncrem, é bom, sim, né? E desde aquela época... Boncrem é a sorveteria daqui, gente. Desde, sei lá, existem uns 50 anos, mais ou menos. Sim, desde aquela época eu lembro que eu gostava muito, assim, de, tipo, eu ia ali, né, eu ia na padaria comer. Eu ia sozinha. Eu pegava meu fone de ouvido, ia lá, sentava numa mesa, pedia minhas coisas, comia, assim, eu gostava muito da minha própria companhia, assim, nesse sentido. Então, não sei se eu tô sempre perdida nos meus pensamentos ou o quê, mas eu sempre gostei muito de fazer as coisas sozinha, assim. E eu acho que é muito importante que a gente aprecie a nossa própria companhia para depois a gente querer aprender a apreciar a companhia do outro. Eu acho que a gente valoriza mais a companhia do outro quando a gente consegue apreciar a nossa própria, assim. Então, eu não sei, eu sempre gostei disso. E quando eu fui pra Juí, não conhecia ninguém, né? Pós-pandemia, e o pessoal ali da faculdade, a minha melhor amiga na época namorava, e daí eu não conhecia muita gente. E daí eu comecei a sair e me enfiava, daí logo já fiz amizade, daí logo eu já não saía mais sozinha, e assim vai indo, a gente vai conhecendo, né? Eu acho que o start de qualquer pessoa, mas mais mulher, né? Porque mulher tem muita dificuldade em sair sozinha. Homem não precisa de ninguém pra ir pra, né? Mas homem, eu vejo poucos homens que saem sozinhos. Eu acho assim, tipo, geralmente se eles saem sozinhos, eles vão encontrar alguém no lugar. Eu não sei, talvez seja preconceito meu, né? Não sei, mas se tu vê, tipo, tu vai num lugar, numa cafeteria, numa lancheria, num restaurante, qualquer lugar... É normal ter um homem sozinho numa mesa. Eu tô pensando assim, não pensando em balada, em festa. E mulher é muito raro, tu não acha isso? Talvez, pode ser. Porque, tipo assim, parece que a gente é muito mais validada se tem... Pensando em mulher, uma mulher madura, né? A gente cresce com aquela coisa que tu só é validada se tu tem alguém do lado. Exato. O que vão pensar de mim se eu estiver sozinha? Né? O que vão pensar de mim eu comendo sozinha? Mas o que vão pensar? Não vão pensar nada.
Exatamente, parece que tu não... Eu aprendi há pouco tempo também, não preciso de ninguém, eu viajo sozinha, eu faço qualquer coisa, lá eu vou encontrar alguém, e isso, no meu caso, o que fez eu ter isso é quando eu trabalhava com cobertura de evento, que eu tinha que sair sozinha, e lá eu tinha que sentar na mesa com qualquer pessoa que eu não conhecia, isso me ajudou muito, né, então, todos esses anos de VIP, assim, eu saía sempre sozinha, né. Mas eu vejo a dificuldade das pessoas sempre, de ter que ir em bando, assim, né? Sim. E o que a gente perde de coisas da vida, de aproveitar coisas, porque uma amiga não vai querer, no caso, quem é casada, o marido não vai querer, não tô falando pra sair se botando fazer coisa sozinha inconsequentemente, né, gente? Tô falando de coisas assim, normais e simples do dia a dia, né? Perfeito, perfeito. E eu sempre gostei de fazer sozinha, assim, as coisas. Eu acho que sempre fui muito independente, né? Então, eu gosto, até hoje, assim, eu gosto muito. Cara, eu acho que pra mim, eu brincava quando eu ia pra Juiz de carro, né? Agora que eu tava fazendo faculdade, pra mim era uma terapia, assim, né? É terapêutico, não digo terapia, mas era terapêutico pegar o carro e ir até Juiz, assim. Eu botava a música, assim, a música que tu quer, sem ninguém... Nossa! No máximo, assim. Nossa, eu gostava muito, assim. Eu gosto muito, assim. Eu tenho um pouco de medo de estrada, assim, mas a gente vai, né? A gente enfrenta. Eu acho que tem que ir. E tu não acha, Amália, que isso tem a ver com a gente ter muito amigo nas redes sociais, né? Muito amigo. E ali tu tá... Mas e aqui, as pessoas estão conversando cada vez menos, né? Tu não vai na casa do outro para conversar, tu fica só digitando aqui, tu manda áudio em vez... A minha geração... ia dormir uma amiga na casa da outra, hoje em dia tá cada um na sua casa, no seu mundinho ali, né? E aí muda muito essa questão de se relacionar com as outras pessoas, né, Amália? Perfeito. Tipo, é outra geração, a geração de vocês é outra. É outra. A minha geração ainda, eu acredito que a gente saiu bastante, assim, a gente se relacionava muito. Acho que hoje é uma questão muito interessante, essa questão das relações. Eu não digo só em questão amorosa, mas relações no geral, assim, tanto com a família, com os amigos, relacionamentos amorosos, né? Eu vejo que isso é uma grande dificuldade hoje, né? Eu lembro que eu conversei esses tempos com uma menina bem novinha, acho que ela tinha uns 12 anos, e eu lembro que ela comentou comigo assim, é porque eu falei com a fulana fim de semana, eu disse, vocês saíram? Ela, não, a gente se conversa por videochamada, ela é minha colega, a gente se vê durante a semana na aula, mas a gente só conversa por videochamada, né? E eu achei isso muito engraçado, assim, porque é muito diferente, assim. E preocupante. É preocupante, porque cada vez mais as pessoas... Cara, o relacionamento, no geral, assim, no sentido de relação humana, né, relações sociais, ela é muito importante para o ser humano. A gente precisa ter relações. E isso está cada vez mais escasso, tanto nas novas gerações, quanto nas pessoas das gerações mais antigas. Eu vejo muito, assim, que o pessoal acaba se acomodando em casa, tem o telefone, acaba ficando por ali. E, nossa, as relações são muito importantes. E o que acontece? Isso é uma coisa que eu digo muito da minha geração, mas... talvez eu esteja errada, mas a visão que eu tenho é que tem uma moda por aí, e eu já falei sobre isso no meu Instagram, mas acho que foi no privado. Tem uma moda por aí de que é vergonhoso o amor, né? É vergonhoso demonstrar emoções, demonstrar sentimentos, é como se fosse algo horrível, né? E justamente por isso as pessoas estão cada vez com mais medo de falar sobre os sentimentos, de falar sobre o que pensa, de falar sobre o que sente, né? E acabam se escondendo, né? E eu vejo, assim, uma sociedade extremamente carente, necessitada de carinho, de atenção, e que esconde muito isso, assim, por trás das redes, pela internet, por isso, e eu fico muito preocupada, assim, com o futuro, assim, com a nossa geração. Né, a gente vê, assim, a maior dificuldade, assim, que eu vejo é o pessoal sobre falar o que tá sentindo, sobre expor. Cara, tu não consegue dizer pra um amigo, cara, eu amo você. Cara, acho que uma das coisas mais lindas que eu tenho com a minha melhor amiga, hoje é que a gente se fala, ela mora em Cruz Alta, né? E a gente se fala toda semana por videochamada, né? Porque ela mora longe. E no final de toda videochamada, amiga, tchau, fica com Deus, se cuida, te amo, sabe? É uma coisa que tu não vê hoje. E é muito difícil. Nossa, o te amo, ele é uma palavra, assim, parece que quase... proibida, né, de se falar, e eu vejo, assim, muita dificuldade. Eu lembro que eu sofria muito antes de conhecer meu namorado, né, que eu sempre falei que eu sou a pessoa de namorar, eu queria ter um relacionamento, eu queria viver um amor, né, eu sempre fui de ler muitos livros, né, depois ali da aposta que eu fiz com meu pai, eu lia muito livro de romance, né, e eu via que isso era muito escasso, cara, e eu sofria muito, porque eu era assim, eu começava a gostar de alguém e eu falava o que eu tava sentindo, e a pessoa,
Tá emocionada. Ai, sabe? Essa coisa da emocionada. Mas assim, muito tipo... emocionada. Não, e as Eu também pessoas não às gosto. vezes, tipo assim, a dificuldade de expor o que tá sentindo, a vergonha sabe, de se relacionar, de tipo assim, entende? E eu lembro que quando eu conheci o Lucas foi uma coisa assim tão... eu não tava pensando em namorar, na época eu até tinha falado pra um amigo meu assim, ai, eu não quero mais saber disso, sofri demais, já não quero namorar, vou viver a minha vida, vou ficar de boas, vou ficar por casa. E logo eu conheci o Lucas e a gente começou a conversar e fluiu o papo. E foi muito natural, assim, porque a gente sempre conseguiu falar sobre o que estava sentindo sobre o outro, assim, e foi muito fácil, sabe? Tanto que no começo da relação eu achava uma relação muito parada, né? Porque as pessoas hoje estão acostumadas com essa coisa, tipo assim, meu Deus, e agora? É tudo muito fácil, né? Meu Deus, e agora? Tipo assim, muito rápido. Muito rápido, essa emoção, esse turbilhão de sentimentos, será que a pessoa gosta de mim ou não? E o Lucas foi tão tranquilo, porque a gente nunca precisou esconder nada um do outro, assim, nesse sentido, a gente sempre foi muito de boa, assim, eu sinto isso, o que tu acha? E a gente foi conversando e foi fluindo, assim, foi muito natural, assim, eu acho que falta muito isso, porque o pessoal tem muito medo de falar sobre o que sente, de passar por ridículo, né? Ser zoado pela outra pessoa, mas isso tem a ver com as redes sociais também, porque daí um print acaba com a vida de uma pessoa. Um print, um encaminhamento de áudio, e antigamente não tinha isso. Então, eu acho que tem a ver com o medo da exposição, né? Quando eu falei de emocionado ali, eu compartilhei esses dias uma frase dizia: seja emocionado, por favor, mostre, seja profundo no que tu sente, porque não vale a pena não ser, né? E é isso, as pessoas estão cada vez fechadas mais no seu mundo, mas por medo de viver do que os outros vão pensar, ou do que os outros vão, como os outros vão reagir. Até eu converso muito isso, eu tenho uma amiga que ela era muito assim, ela tinha muito medo de ser vulnerável. Eu acho que isso é uma questão muito interessante. Eu acho que hoje as pessoas morrem de medo de serem vulneráveis, justamente porque, querendo ou não, às vezes o outro se aproveita da tua vulnerabilidade, né? Mas eu lembro que eu disse pra ela bem assim, amiga, tu não pode ter medo de ser quem tu é. Porque, tipo assim, se não der certo essa relação com essa pessoa, se a pessoa não gostar de ti por você ser quem tu é, então por que você vai continuar insistindo nisso, né? Então, assim, não tenha medo de ser vulnerável, às vezes, com a pessoa, porque se a pessoa não valorizar quem você é ou aquilo que você oferece pra ela, então ela não merece, ela não é digna daquilo que tu tem pra oferecer. Então, tu já não precisa mais oferecer aquilo pra ela. Só que às vezes a gente vai levando isso tanto tempo, só que, tipo assim, tu vai dando migalha, justamente porque tem medo de entregar aquilo que é do teu coração, né? E acaba que tu leva muito à frente coisas que não valem a pena, pra pessoas que não valem a pena e que não vão aproveitar aquilo de verdade, sabe? Eu vejo muito por isso, assim, eu acho que é bem isso que tu disse, assim, a gente tem que ser intenso, a gente tem que... mas o outro não gostou desse jeito que eu sou, então essa pessoa não é digna daquilo que tu tem pra oferecer. Ela não suporta... Eu lembro até que uma vez a minha psicóloga disse isso pra mim, Amália, essa pessoa ela não suporta receber o tanto que tu tem pra oferecer, então por isso que ela, tipo assim, a pessoa entra em colapso quando ela não consegue, assim, não, isso é demais pra mim, isso não... Então acaba que eu acho que a gente oferece aquilo que a gente tem pra quem merece receber, pra quem tem disponibilidade pra receber. Eu não sei se tu acompanha o projeto em si, Mulheres Reais, Amália, tem alguns desafios que elas têm que fazer nos vídeos, sabe? E tem alguns que eu vou levando de edição para edição, e tem alguns que eu vou, esse não deu certo, mas tem alguns que em todas as edições eu faço, que elas têm que mandar um vídeo, as que vão passando para frente, assim, né? Geralmente quando tem as 5 ali, últimas, as 3, falando sobre a música da vida delas. Tu tem alguma música, agora tu falou que tu ama ouvir música, né? Claro que é difícil às vezes uma, né? Mas pode dizer, às vezes agora que tu peguei de surpresa nessa pergunta, mas se tu lembrar de alguma música que te toca profundamente a letra, ou que a música da vida da Amália, qual que é? Cara, eu lembro de uma música que, inclusive, essa minha amiga de Cruz Alta dedicou pra mim num aniversário meu. E, tipo assim, bem na hora que tu falou isso, eu lembrei dessa música, assim, me veio na cabeça aquela... A vida é boa pra caralho. Eu adoro. Como é que é o nome da banda? Ai, não lembro. Eu vou colocar um trechinho agora aqui, ó, então, ó.
É essa aí, ó. É muito legal essa música. Eu tenho 40 e poucos anos e eu gosto dessa música, porque na música diz: eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa. É muito boa essa música. É muito boa, eu gosto muito dela. E no refrão diz assim: quem te ensinou a sonhar. É alguma coisa assim. Eu me emociono com essa música. Muito boa, muito boa. Tá, e tem uma outra que eu peço assim, ó, para elas dizerem uma mulher que inspiram elas ou que elas admiram, tirando a mãe, né? Alguém da família, porque geralmente daí é fácil, né? Então daí a Dani não vai poder ser nessa, tá? Amália, uma mulher que te lembre assim, qualquer pessoa, conhecida ou não, famosa ou não, que tu conviva ou não, que te inspira, que tu gostaria de citar. A Cláudia Schultz. Eu acho que ela é, pra mim, assim, uma inspiração como psicóloga, não só como profissional da psicologia, mas como pessoa, assim, acho que ela é uma pessoa que ela veio... ela cresceu, ela construiu, e eu me vejo muito nela, assim, nesse sentido de ser determinada, de buscar aquilo que quer acredito que seja muito, muito isso, assim. Pra mim, ela é uma das admirações que eu tenho, assim. Vou colocar aqui o @ da Cláudia, eu sigo também, vocês já podem seguir também. É maravilhosa mesmo. Se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo, isso aí é só pra gente imaginar, porque a gente não pode, né? Nem a gente consegue se mudar. Agora, sei lá, aconteceu aí um superpoder da Amália pra mudar hoje, assim, ó, pá, um negócio. Eu acho que mais amor ao próximo e menos polarização. Eu acho que, pra mim, o que eu vejo hoje de mais... acho que vai ser polêmico, talvez, o que eu vou dizer, mas eu acho que é uma das maiores dificuldades hoje que a gente está enfrentando como sociedade, é a polarização, é aquilo do eu quero respeito, mas eu não respeito ninguém, tu tá sempre dividindo um ao outro, não, eu posso, tu não pode, você não é, tipo assim, ou é um ou é outro, tipo assim, será que a gente não pode só conviver em sociedade como todo mundo, assim, tipo, cada um, todo ser humano, a gente aprende na psicologia, em tudo, na vida. As pessoas são subjetivas, eu não sou igual a Grazi, eu posso ter crescido, por exemplo, eu cresci junto com meu irmão, a gente teve as mesmas vivências, mas as nossas experiências são diferentes, apesar de a gente pode ter vivido a mesma experiência, o mesmo momento, mas cada um vai ver a vida de uma forma e cada um defende aquilo que conhece, aquilo que sabe. A partir da própria vivência. Então, tipo, eu acho que a gente tá num momento, assim, de sociedade muito crítico, assim, de tipo assim, o pessoal não se escuta mais. Eu acho que se a gente ouvisse mais e falasse menos, ainda que eu sou uma pessoa que falo muito, né? Mas eu acho que se a gente ouvisse mais o outro e falasse menos, e a gente ouvisse de coração, porque eu acho que hoje ouvir tá em falta, porque só escutar não é, né? Mas tu ouvir o outro com carinho, sabe, com atenção e entender que cada um tem um lado, cada um tem uma forma de entender o mundo, eu acho que a gente ia crescer muito, sabe? Amália, agora nós vamos pro Bate e Volta Smart Shop, que é um bate e volta, tipo assim, né? Eu falo a palavra e daí o que vem na tua mente. Se tu quer uma frasezinha a mais, né? Mas a ideia é tipo assim, sabe? Rapidão, né? E eu tô aqui com o meu smartwatch da Smart Shop, que é a nossa apoiadora, que eles têm smartwatch de qualidade com maior custo-benefício, acessórios, tudo que você imaginar pro teu celular, capinha, película, carregador, fones, tudo pro teu celular, eles enviam para todo o Brasil. Então, Smart Shop, vamos lá com o meu maravilhoso aqui, que eu não vivo sem, né? Vou dar o play aqui e vamos pro bate e volta. Foi. Eu sou... grande. Infância... bonita. Adolescência... difícil. Vida adulta... um desafio. Trabalho... eu gosto, é uma coisa boa. Vida... é para ser vivida. Alegria... viver é uma alegria. Amo comer... nossa, qualquer coisa de chocolate, croissant e sorvete, e brigadeiro e bolo. Amo beber. Cara, eu gosto muito de uma cervejinha, sabe? Fé. Em Deus. Sucesso. Se conquista. Lugar. A minha casa. Medo. Cara, eu tenho muito medo de andar de avião.
Já andou? Já, eu morro de medo, mas a gente vai igual, né? Ah, só vai com medo Bahia, mesmo. lá, como é que é? Vai com medo mesmo. Qualidade não. Ousadia é? É uma ousadia. Ousadia é uma qualidade. Gratidão. Por tudo. Saudade. Da Bahia. O mundo precisa de. Mais carinho. Odeio. Cara, é difícil. Pode ser qualquer coisa. Tipo, às vezes. Né? Porque odeio é uma palavra forte, né? Mas odeio assim. Odeio banho gelado, então. Amo. Ai, eu acho que é minha família. Eu amo minha família. Ser mulher é. Desafiador, mas uma dádiva ao mesmo tempo. Ai, que lindo, gente! Amália, chegamos ao fim desse papo maravilhoso. Eu quero te agradecer e quero te presentear com um copo da Sublime, que tu toma café, chá, gostam bastante de Eu café? gosto bastante de chá. Então vai um chazinho aqui, ó, para você guardar esse copo, né? Que o inox tem isso, né, gente? É pra vida toda. Para tu lembrar sempre dessa nossa tarde, desse nosso papo. Tu é uma mulher maravilhosa, incrível, inspiradora. Sigam a Amália nas redes sociais, você só tem a ganhar, gente, porque ela não fala só de trabalho. Tudo na Amália é inspirador, por isso que ela tá aqui. E quero te presentear, então, a Sublime, que é a nossa parceira, e eles têm presentes e brindes personalizados para sua festa, o seu evento, para presentear. Eles fazem camiseta, caneta, copo, o que você imaginar de personalizado, e enviam para todo o Brasil também. É uma empresa daqui de Santo Augusto, podem seguir nas redes sociais. E obrigada, Sublime, por esse brinde a cada convidada nossa. Amália, então, obrigada, que essa tarde fique aí no nosso coração, né? Tu é um amor de pessoa, meu Deus. Muito obrigada, eu que agradeço, né, por essa oportunidade de vir aqui, então, contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho mais de mim pra ti, né? Obrigada por acreditar que não importa a idade, né? Porque geralmente até foi um convite, assim, que eu fiquei muito surpresa, mas fiquei muito feliz também por esse convite. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Acredito que seja isso. Até julho, gente, no nosso segundo episódio.